a doença do coronavírus, que está no meio de nós, esta frase Olha, religiosa. posso dizer que tu, no dia em que surge esta expressão Covid, telefonei à minha colega Graça Freitas. Sim, Disse, pois é, que agora ocupa a cadeira que sim, todos sabem, não durante é? 12 anos, Bem, exatamente. Telefonei-lhe nesse dia em que o diretor-geral da OMS anunciou que a doença passaria a chamar-se Covid, e eu disse-lhe, olha, que ela não devia seguir esse exemplo, da mesma maneira que nós não falamos, quando nos referimos à SIDA, de AIDS. Ninguém fala. Os brasileiros sim. Os brasileiros sim, mas eles também praticam esportes. Sim, mas nós não. Portanto, não faria sentido. E eu disse-lhe, olha, se fosse eu no teu lugar, chamar-lhe-ia O quê? doença do coronavírus. Portanto, portuguesado, portanto. Não é portuguesado, é em bom português. Sim. Em bom português. A portuguesada é como é dito e mal, não é? Portanto, Repreendeu aqui, Graça Freitas. Não, repreendi, chamei a atenção e ela respondeu-me, bem, Francisco, já está em tantas plataformas em todo o lado. Deixe lá estar. Mas não me masse. Não me masse. Concorda com o estado de calamidade que estamos a viver? Não concordo com a designação do Estado. Porquê? Eu agora não vou aqui repisar, mas eu teria sido adepto de uma afinação da Lei 81/2009, que é a Lei da Saúde Pública, e acho que estes Estados deviam estar enquadrados pela Lei da Saúde Pública. E, portanto, para isso era preciso que o articulado da Constituição fosse mudado naquilo que diz respeito às garantias individuais em relação aos motivos da saúde pública, porque não faz sentido tirar a liberdade a um doente do foro psiquiátrico e não tirar a liberdade a um doente com ébola, para não falar agora do coronavírus. Um doente com tuberculose ativa, se quiser, sai do hospital pelo seu meio e entra no metropolitano e vai para casa. Bolas. Bom, mas é assim. Porquê? Porque é uma garantia individual. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Ainda ontem falava ao telefone com uma amiga sobre o incómodo e o cansaço que todos vivemos com este estado pandémico. E ela dizia-me que achava muitas das novas regras uma hipocrisia e que, acima de tudo, não estava psicologicamente preparada para um novo confinamento. A verdade é que ninguém está. Disse-me também que não voltaria a fechar-se em casa com a mesma convicção da primeira vez, porque, acima de tudo, está farta, quer a sua vida de volta, quer voltar a dançar. Queremos todos, não é? E ela, de certa maneira, representa o espírito de tantos e tantas esgotados com a pandemia e o prolongamento das restrições e que começam a perder a capacidade e a vontade de seguir tantas regras. Mas o cenário não está para festas. O número de casos de infecção e de internamento continua a aumentar. Acaba de ser ultrapassado o limiar dos 100 mil infectados desde o início da pandemia e o número de casos ativos anda pelos 40 mil. Voltamos ao estado de calamidade e não se espera uma melhoria tão cedo. O Governo quer evitar um regresso ao estado de emergência e a um novo confinamento obrigatório, pelos custos sociais e económicos que essas medidas acarretam, mas Marcelo já discutiu com Costa essa possibilidade, porque o futuro é ainda incerto e os hospitais já avisaram que os cuidados intensivos podem mesmo entrar em ruptura nos próximos dias. Os olhos estão agora postos no Natal e o Primeiro-Ministro já pediu aos portugueses para reorganizarem os festejos com a família. Tenho aqui à minha frente o homem que foi durante 12 anos o rosto da saúde pública, enquanto Diretor-Geral da Saúde entre 2005 e 2017, e que é atualmente Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Falo de Francisco Jorge. Está muito concentrado a ouvir-me. Médico especializado em virologia e epidemiologia, que entre 1980 e 1991 foi funcionário da Organização Mundial de Saúde e esteve em missões em inúmeros locais do mundo, como Pequim,
Xangai, Genebra, Rio de Janeiro, Maputo, Praia, São Tomé, entre outros. Imagino que desses tempos ele deva ter um sem fim de histórias para me contar. Ele que já foi condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem de Infante Dom Henrique, pelas mãos do antigo presidente Jorge Sampaio, e foi distinguido também com a Gran Cruz da Ordem de Mérito, entregue pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge teve de gerir várias crises epidémicas, como a SARS ou a gripe das aves. Verdade? É verdade. É verdade. Mas nem ele nem ninguém previa até janeiro deste ano o momento que estamos a passar. E o pior ainda está para vir, com a probabilidade de um novo pico de casos. Têm sido muitas as críticas à DGS, nomeadamente pelas informações contraditórias dadas ao longo do tempo ou do atraso do anúncio de algumas medidas preventivas. Eu gostaria de saber o que Francisco Jorge teria feito diferente se tivesse continuado no atual cargo de Graça Freitas. Qual o balanço que faz da gestão que a DGS tem feito nesta pandemia? O que devíamos ter feito e não fizemos? A ruptura do SNS é mesmo uma possibilidade? Vamos passar o Natal confinados? São muitas as questões que tenho para lhe colocar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Dr. Francisco Jorge. Olá, Bernardo. Tenho muito gosto em estar aqui. Eu pergunto-lhe como olha para o cenário atual? Com preocupação? Sim, naturalmente, com preocupação, de forma muito atenta, mas sereno. E a serenidade é fundamental para quem analisa a situação epidémica, a magnitude deste problema, que está, enfim, a evoluir de uma forma, de certa maneira, inesperada, mas temos que ter a confiança e, naturalmente, esperar que surjam medidas eficazes que possam pôr fim a esta atividade viral. E que surja a vacina, não é? Porque, sim, essa é uma das medidas. Há outras, mas essa é uma delas. Porque, reparemos, as tempestades começam e acabam. E a atividade viral correspondente à pandemia do coronavírus vai seguramente terminar, como aliás aconteceu com outras anteriormente. O problema é até lá, não é? Concorda com o que eu referi no início da introdução, que vivemos uma espécie de fadiga pandémica? Sim, e é algum verdade. conflito com o prolongamento das restrições? Sim, é verdade. Isso é um problema que os sociólogos têm abordado. Infelizmente, as escolas portuguesas de Sociologia, das Ciências Sociais, não são muito ativas e pouco têm ajudado a interpretar estes fenómenos. Aliás, é curioso porque nós hoje assistimos a um sem número de especialistas em virologia, em epidemiologia, em medicina, e são poucos aqueles que aparecem das ciências sociais quando deviam ter um papel fundamental para interpretar estas questões no plano, se quiser, psicossocial. Mas há exaustão, há impaciência em muitos portugueses, não é? É natural que isso aconteça porque é a primeira vez que as atividades virais, em termos de expressão, com expressão epidémica, que esta atividade tenha uma extensão no tempo, semana após semana, após semana, após semana, tão prolongada. E isso não aconteceu no passado. E, portanto, nós, portugueses, e de uma maneira geral, todos aqueles que têm conhecimentos sobre estes problemas, não estavam à espera de tão prolongada crise. Ninguém tem memória no mundo que esteja vivo. Nunca houve uma atividade viral tão prolongada. Como é que olha para o comportamento dos portugueses ao longo desta pandemia? Bem, eu penso que não há reparos a fazer. Os portugueses cumpriram as principais medidas que foram indicadas, sobretudo durante a primavera, por parte das autoridades, e se há observações a colocar, são todas no sentido do aplauso. Do aplauso. Nomeadamente até, eu volto à pergunta atrás, o New York Times acaba também de publicar um artigo sobre esta exaustão e impaciência das pessoas, não só os portugueses.
Portanto, o cumprimento de medidas mais restritivas poderá ser complicado, poderá ser mais difícil agora do que no primeiro, do que há uns tempos atrás. É verdade. Mas os custos não são unicamente no plano psicológico ou psicossocial, mas também muito além do indivíduo. Na família, na comunidade, na região, no país. Portanto, é acompanhado de uma crise, se quiser, disruptiva da economia, das finanças, também do bem-estar e, naturalmente, da prosperidade. Portanto, no fundo, o que todos nós desejamos é alcançar níveis cada vez maiores de prosperidade. E isso não se verifica agora. Pois, de todo. A vários níveis, o contrário, até social, económico, não é? A verdade é que já se esperava uma nova fase crítica, há muito, não é? Tudo ainda deve piorar, segundo as estimativas. Ainda não atingimos um novo pico de casos. Eu pergunto-lhe se, na sua opinião, é provável que voltemos a um novo confinamento obrigatório. Bem, eu tenho aqui que, se quiser, remendar um pouco o seu discurso. Esta segunda onda, se quiser, a segunda vaga, não era absolutamente inevitável. Já se fala disto há algum tempo. Espera, tem que compreender. Nas crises provocadas por coronavírus, nomeadamente a SARS, que já citou em 2003, não houve segunda vaga. O que nós devíamos ter feito, e em certa medida foi conseguido, foi preparar o país, as pessoas, as famílias, para o confronto com uma segunda vaga, mas esperar que ela não tivesse acontecido. Agora, realmente, tudo indica, estamos perante uma segunda onda da epidemia que está a cavalgar a última fase da primeira onda. E por isso, diria, não tivemos um verdadeiro descanso. Mas esta segunda onda é falada desde o verão, não é? Sim, mas era falada em termos de planeamento. Agora, uma coisa é estarmos preparados, outra coisa é acontecer. Portanto, nós tínhamos que estar preparados para um fenómeno desta importância, desta magnitude, desta intensidade, e devíamos ter meios para isso, planos para tal, mas esperar que não tenha acontecido. Isto, se quiser, é um pouco como a questão dos planos dos bombeiros dos aeroportos. É bom que os carros de bombeiros e que as equipas de bombeiros nunca tenham sido utilizados, não é? É bom que os carros até, digamos, deixem de funcionar por falta de uso, não é? O que é que espera do que vem para aí? Isso não há bola de cristal capaz de adivinhar o que aí vem. Mas já há projeções. Não, mas essas projeções são matemáticas. Se quiser, eu posso lhe dizer matemáticas no sentido da imprecisão. São modelos. Bem se lembra de uma doença provocada por priões que as pessoas chamavam doença das vacas loucas, que podia transmitir-se sob certas formas a seres humanos, não naturalmente com aquele aparato, mas quadros, diria, provocados também pelos priões, e essas projeções matemáticas nunca vieram a verificar-se até o momento, até agora. Portanto, estou aqui a dizer que há modelos que são sempre utilizados para fins de planeamento, para mobilizar meios, mas que nós esperamos... Para antever realidades, não é? Para preparar respostas, no caso de serem necessárias. Mas a gente espera que nunca venham a ser utilizadas. Não sei se sabe. As casas dos suíços têm todas abrigos antinucleares. Ok. Nós antes tínhamos uma cave onde punhamos as coisas velhas. Os suíços têm abrigos para serem protegidos no caso de guerra atómica. Bem, nunca foram utilizados e hoje já, enfim, não fazem sentido, mas lá estão os abrigos, não é? O discurso do governo e da DGS é de preocupação para o que vem aí, falam do tal pico. Eu repito a pergunta, o que é que prevê
que possa vir a acontecer até o final do ano, sem bola de cristal, o que é que imagina que possa acontecer para a frente? Eu tenho confiança que sejam afinados os medicamentos específicos, que possam encurtar não só a evolução, como reduzir, sobretudo, os aspectos ligados à mortalidade específica, que no fundo é a letalidade, é a precipitação do final da vida, mas também que a vacina possa ser colocada no mercado no princípio de 2021. Princípio de 2021. Sim, mas sobretudo também neste sentido de redução da probabilidade de se morrer da doença. Portanto, não verdadeiramente uma imunidade que possa proteger inteiramente em relação ao coronavírus, à infecção, mas que possa reduzir os efeitos letais ou mais graves, não é isso? Não, mais grave que o letal não há. Ou não mais grave, não. Mais graves. Mais graves como o letal, é o que quis Exatamente. dizer. Isto porque chama aqui à conversa o que me disse o Dr. Germano de Sousa, que todos, de uma forma ou de outra, todos nós vamos ser infectados, ou a maioria de nós vai ser infectada pela Covid-19. A questão aqui é os efeitos não serem graves. Claro. Sim, isso é verdade. Essa E que a maioria de nós pode apanhar, não é? Deverá apanhar. Pode acontecer. Tudo indica que, uma vez que não terminou a atividade viral, como, sublinho, aconteceu em 2003, a atividade do coronavírus na altura parou em seres humanos e voltou a uma fase zoótica, porque estamos a falar de doenças de natureza zoonótica. Que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma fase animal, depois salta a barreira de espécie, atinge os seres humanos e, no caso, em 2003, desapareceu a atividade viral em seres humanos e agora permaneceu. E agora veio... E isto é a primeira vez... Veio do morcego, não é? O reservatório é o morcego, tal como acontece com muitos outros vírus, se quiser, incluindo a própria gripe. Os morcegos, sabe-se hoje, são reservatório de inúmeros vírus. Agora, o que é o reservatório? O reservatório é... O morcego é que é o rei do bicho. É verdade. Não é verdade. Sim. Os morcegos eliminam pelas fezes muitos vírus de naturezas diferentes, de famílias distintas, e um deles todos conhecem, é a gripe, mas também, neste caso concreto, o coronavírus é armazenado na natureza, isso nós chamamos reservatório, em morcegos. Estávamos a falar há pouco... Os morcegos, deixe-me dizer, eliminam pelas fezes, eliminam os vírus. Depois acontece que animais, sobretudo silvestres, e em particular em ambiente tropical, contactam com os vírus que foram eliminados pelas fezes dos morcegos e podem ser hospedeiros, isto é, ter a infecção. Claro. E depois, se seres humanos contactarem de próximo com esses animais... Ou se os comerem. Ora bem, nada mais próximo do que serem fonte alimentar. Sim. Podem adquirir a doença, como aconteceu em 2003 com a chamada SARS, como aconteceu 10 anos a seguir no Médio Oriente, com uma doença muito semelhante, mas mais grave ainda, e agora com a Covid. Com a Covid. Vou colocar... No fundo, deixe-me dizer-lhe, Covid quer dizer coronavírus, C-O-V-I, coronavírus, disease, que é a doença. Pois. Portanto, a Covid é a doença do coronavírus. A doença do coronavírus, que está no meio de nós, esta frase Olha, religiosa. posso dizer que no dia em que surge esta expressão Covid, telefonei à minha colega Graça Freitas. Sim, Disse, pois é, que agora ocupa a cadeira que sim, todos sabem, não durante é? 12 anos. Bem, Exatamente. Telefonei-lhe nesse dia em que o diretor-geral da OMS anunciou que a doença passaria a chamar-se Covid, e eu disse-lhe, olha, que ela não devia seguir esse exemplo, da mesma maneira que nós não falamos, quando nos referimos à SIDA, de AIDS.
Ninguém fala. Os brasileiros, sim. Os brasileiros, sim. Mas eles também praticam esportes. Sim, mas nós não. Portanto, não faria sentido. E eu disse-lhe, olha, se fosse eu no teu lugar, chamar-lhe-ia O quê? doença do coronavírus. Portanto, portuguesado, portanto. Não é portuguesado, é em português. em bom português. Sim. Em bom português. A portuguesada é como é dito e mal, não é? Portanto, Repreendeu aqui, Graça Freitas. Não, repreendi, chamei a atenção e ela respondeu-me, bem, Francisco, já está em tantas plataformas em todo o lado. Deixe lá estar. Mas não me masse. Esta não é me masse, provavelmente a única diferença que eu vou aqui anunciar e que tive, enfim, em termos de discordância com ela, foi a designação. Porque nós devíamos ter utilizado o nome, de acordo com a nossa língua, que era a doença do coronavírus. A doença Tal como do coronavírus. dizemos a doença do ébola. Bem, e, portanto, não seguimos os princípios que devíamos ter observado em respeito à nossa língua. Mas, desde março, muito caminho foi feito, muitas informações foram passadas, algumas contraditórias, algumas ações são questionadas por não terem sido tomadas no timing certo. Estou a referir-me a algumas críticas. E eu pergunto-lhe, como alguém da área e que esteve nesse lugar, o que é que teria feito diferente para além de mudar o nome? Não lhe vou dizer mais do que o nome. Entra aqui que ninguém nos ouve. Não, mas eu sei que ninguém nos ouve. Mas essa é que é a questão central. Mas um olhar crítico é interessante. Olhar crítico é interessante. Porque entendo que, em termos de ética, o sucessor não deve apontar qualquer sinal de concordância ou discordância. Também não digo que fez bem ou que fez mal. Não, eu não faço nenhum comentário, nenhum reparo, não formulo questões sequer à minha colega Graça Freitas. Nem à DGS. O que é que a DGS podia... A DGS, isto é interessante. Talvez. Então vamos a isto. Talvez. O que é que a DGS podia ter feito e não fez, ou fez e não devia ter feito? Bem, eu a única crítica que faço em termos genéricos, que não é a minha colega, é a DGS devia ter sido fortalecida em termos de meios humanos, e não foi. E isso é crítico. E cedo, não é? Não foi. Durante muito tempo não houve sequer subdiretores gerais e há aqui um problema também de diretores de serviços, chefes de divisão, pessoal técnico, não foi reforçada conforme devia ter sido. Provavelmente devido a estas grandes limitações que a administração pública e as finanças impõem e são difíceis de serem ultrapassadas essas barreiras. É a única crítica que dirige à DGS? Tem mais, mas essas não as formulo. Porquê? Por razões de ética, já lhe disse, entendo que uma pessoa que lidou 20 anos, repare, eu lidei 20 anos com a doutora Graça Freitas, que designei primeiro como chefe de divisão, depois como subdiretora-geral, e a seguir que me sucedeu, exatamente por ser subdiretora-geral, em nenhum momento não ficaria, eu penso que não ficaria bem comigo se começasse neste microfone tão pomposo, começar a dizer olha, não concordo. Não, mas também, ele de facto é pomposo. Apareceu aqui pomposo, com um laço todo pomposo. Mas esse laço eu uso sempre. Eu sei. Mas não me ficaria bem começar a dizer que não é assim, que devia ser diferente, que aquela medida não foi correta. Bom, então vamos... Portanto, por aí eu não vou. Está bem, mas... Este é o assunto que andamos todos a discutir. Por exemplo, eu gostava de saber qual é a sua posição em relação ao uso obrigatório das máscaras na rua. Sou a favor. Na rua? Sim, eu próprio uso sempre. Quando nós nos encontramos, eu vinha de máscara, eu uso há muitas semanas. Agora, repara, no outro dia vi numa rede social uma crítica que me dizia que eu falava de máscara a um microfone numa televisão, mas que depois encontraram-me numa reunião sem máscara com a ministra Marta Temido, olha, com a minha colega Graça Freitas. Bem, esqueceram-se de dizer que a fotografia sem máscara foi no dia 10 de março.
e que agora estávamos em novembro. Quase, enfim, estamos à entrada de novembro, estamos na transição outubro-novembro, não é? E, portanto, há muitas diferenças. Verdade. A atividade viral não pode ser comparada. E as medidas de hoje são diferentes das medidas de ontem. Era o que eu queria falar. Isso. Queria falar disso, porque a DGS mudou de opinião, chegou a dizer publicamente que desaconselhava o uso de máscaras para toda a população, e eu li um texto, uma entrevista sua, em que disse mais ou menos, disse qualquer coisa como até podia ser mal usadas, até podiam ser contraproducentes, e nós não éramos a China. Chegou a dizer... Sim, mas eu cheguei a dizer isso na altura certa. Eu sei, é o que eu quero dizer, ou seja, aponta-se a crítica à DGS que mudou de opinião foi contraditória. Não, essa crítica não faz sentido. É isso, queria perceber qual é a sua... Não faz sentido, são olhar. tempos diferentes. Só teriam razão os críticos se estivéssemos a falar no mesmo mês, no mesmo tempo, na mesma semana. E isso não é assim, porque a atividade viral não é estável, tem comportamentos diferentes. E as medidas foram tomadas de acordo... As medidas vão sendo tomadas em função de critérios que medem a atividade viral. Por isso é que a DGS mudou de opinião, e assim como não, a DGS o doutor... mudou de opinião, sempre teve essa opinião. O problema, não mudou de opinião... quem mudou de comportamento foi a atividade viral. Está bem, mas aconselhou... A atividade viral é que impõe medidas hoje que não impunha no passado. Está bem, mas eu lembro-me que eu estive em reportagem na rua, e sabe-se disto, já muitos portugueses usavam máscara na rua, eu saí no primeiro dia do estado de emergência, e a DGS desaconselhava isso. Entretanto, a realidade mudou, como está a dizer. Não é bem assim, desculpe que lhe diga, não é desaconselhava, não aconselhava, não recomendava como de uso absolutamente necessário. É isso. Mas nunca se disse tirar a máscara. Bem, é diferente. Mas dizia-se não usar a máscara. Não, é diferente. Tem havido pouca precisão nessas análises. Uma coisa é estarmos a falar na primeira quinzena de março, outra é na segunda quinzena. Depois temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos a terminar outubro, estamos no fim de outubro, se quiser, não é? E isto para lhe dizer que as medidas vão sendo diferentes. É isso. Em função da atividade viral. Pronto. E, portanto, não é a DGS que muda. O que muda é a atividade viral. Isto é, o comportamento da epidemia, é a forma como ela se propaga, são as populações que atinge. Outra coisa é que durante uns tempos, durante uns meses, criou-se uma certa narrativa, uma ideia de que a pandemia só provocava doença grave ou mais grave, de forma mais grave, às pessoas mais idosas e mais frágeis, com doenças imunodepressivas. Mas, afinal, parece que isso não é totalmente verdade. Esta doença é traiçoeira, imprevisível, e, pelos vistos, pode atacar pessoas à partida saudáveis e deixar-lhes problemas da infecção. Com problemas... Sim. Não é? Mas, antes de mais nada, é preciso termos presente o seguinte: nós conhecemos ainda pouco. Conhecemos pouco, não só... Enfim, o vírus foi imediatamente sequenciado, a sua ultraestrutura é conhecida, o vírus já era, aliás, estudado há muitos anos, não com esta composição molecular, digamos, não esta estirpe, mas outras muito semelhantes, eram estudadas, mas uma coisa é o vírus, outra coisa é ele provocar doença em animais, e outra coisa é em seres humanos. Portanto, conhecíamos, no sentido, portanto, da ciência, o vírus era conhecido como provocando problemas zoonóticos. Agora, saltou esta barreira de espécie, passou a doença transmissível a transmitir-se de infectado a não infectado, de infectado a não infectado, portanto, em cadeias de transmissão, e só o estudo do comportamento da epidemia e da transmissão de um doente em relação a outro e outro em relação a outros é que os seus efeitos podem ser devidamente descritos, analisados. No princípio, repare, não
não se conhecia. Eu estou a falar de uma outra doença que todos sabem que é uma pandemia. Ao princípio não se conhecia bem, mas hoje todos sabemos que é a SIDA. A SIDA, vamos lá ver. A SIDA, quando o Bernardo nasceu, não sei em que ano é que nasceu, já agora diga aqui em que ano é que nasceu. Diga você, não sei. Não sei, mas o quê? 1980 e pouco. Não, antes. Então, quando nasceu não havia SIDA. Ora bem. Mas isto é muito importante. É muito importante nós percebermos que nós estamos perante um fenómeno pela primeira vez inesperado. Não, a SIDA era inesperada. Portanto, quando o Bernardo nasceu, que sabemos agora, antes de 1980, o que quer dizer que tem mais de 40 anos, o Bernardo, quando nasceu... Era escusado. São contas muito difíceis, não é? Quando o Bernardo nasceu, não havia SIDA no planeta. O vírus correspondente ao VIH, um vírus muito semelhante, circulava em animais. Era uma doença com expressão zoótica. Nos macacos? Sim, em macacos, símios, sobretudo. Em símios e nos chamados macacos verdes, portanto, em símios circulava. Uhum. Por isso chamava-se o vírus da imunodeficiência símia. Hein? Portanto, era conhecido dos cientistas como circulando em animais. E havia também estudos, sobretudo nos laboratórios americanos, sobre uma leucémia que acontece no gato, okay. Provocada por um vírus muito semelhante ao da SIDA, que é o HTLV1. Bem, não sei se lembra que a SIDA começou por chamar-se o vírus HTLV3. Depois HTLV4. Não me recordo. Pois, era muito novinho. Era muito novo. Estava ainda numa fase muito novo. pouco escolar. Escolar. Mas depois, só em 1985, é que mudou de nome e chamou-se vírus da imunodeficiência humana. Okay. Isto para lhe dizer o quê? A gente só sabe o que aconteceu com a SIDA, não em 1980, quando eu vi os primeiros casos, mas mais tarde, olhando para trás. Ainda não há tempo de olhar para trás em relação ao coronavírus. É isso. E o tempo que já houve, que é algum, são já vários meses, é que sabemos que os efeitos do vírus nos doentes recuperados não nos deixa tranquilos. Há perdas de memória, dificuldades de linguagem, complicações psicomotoras e um rol de outros problemas. Por compreender... Surdez, por exemplo, alterações do paladar, que podem depois permanecer. Há problemas... cardíacas, não é? Também, mas sobretudo neurológicas. E, portanto, em mais doenças do foro neurológico que podem ser preocupantes. Em mais de 20% dos pacientes, não é? Não. A grande maioria, sobretudo em jovens, liberta-se do vírus. Porque este vírus, vamos lá ver, os vírus entram no organismo. E, em regra, depois da infecção, saem. O organismo, em regra, liberta-se da infecção. O único vírus que é conhecido que não, uma vez que entra no organismo, o organismo não se liberta dele, é o da SIDA. Okay. Mas agora estamos a falar do coronavírus. E este coronavírus? O coronavírus entra no organismo, penetra nas células da mucosa respiratoria e, uma vez provocando infecção, há um período, enfim, de evolução da virémia, que se pode ou não fazer acompanhar de um quadro clínico, mas depois o vírus liberta-se. Mas deixa sequelas em alguns casos. Não é o vírus que se liberta, o vírus elimina-se. O organismo liberta-se do vírus. O organismo liberta, mas deixa sequelas em alguns casos. Pode deixar. É isso que se está a descobrir agora. Pode deixar. Casos, sobretudo, por exemplo, de surdez, alterações do equilíbrio, portanto, o labirinto, o ouvido interno, são por vezes atingidos. O que é que pensa, falámos das máscaras, queria perceber o que é que pensa da polémica recente, o que é que pensa desta app Stay Away Covid, mais uma vez, imagino que não goste deste nome, desta aplicação, teria chamado de outra maneira. Não. Como é que terias chamado esta aplicação? Uma aplicação? Como é que terias chamado? É Sai daí Covid? Não, uma aplicação de alerta em relação ao Covid, alerta Covid. Alerta Covid, era o que eu lhe teria chamado. Alerta Agora, Covid. eu não iria introduzir, muito menos no Conselho de Ministros, uma aplicação com um nome estrangeiro. Vá lá perguntar a uma senhora que mora
em Bragança, em Lagoaça, que eu conheço bem. A te pronunciar. Não, a pronunciar não. O significado não é uma questão de pronúncia. É saber o que quer dizer stay away. Aliás, é exatamente por isso que eu não gosto da expressão Covid. Bem, devia ser a doença do coronavírus, pronto. Enfim, então sai daqui doença do coronavírus. Já é difícil de perceber. Mas enfim, a gente explica que a imagem do coronavírus... Existe uma localidade em Portugal chamada Covid. Sabe disso? Isso não sabia. Mas olha, com uma tabuleta, agora. Covid. Sim? É verdade. Não conhecia, não sei se está numa de... brincar ou não. Não, é verdade. Não conheço nenhuma localidade de Covid. É verdade. Existe em Portugal uma localidade chamada Covid. Mas eu estava a falar desta aplicação. É a favor ou contra? Eu sou a favor de aplicação à saúde pública, à epidemiologia de meios portanto, tecnologias inovadoras como esta. Na China há uma aplicação que surgiu e que foi aplicada com grande sucesso. Agora, a nossa começou mal. Mas a China é uma política muito diferente. Sim, é uma política, a democracia lá nós é não diferente. Devemos, não, isso não é bem assim. Vamos lá ver. Isso eu não vou discutir se há liberdade de expressão das opiniões, se há liberdade de imprensa mas é importante ou não. Perceber que são... O que vou aqui dizer é que, e isso posso dizer, eu conheço bem a China. No plano político nunca fui simpatizante de correntes chinesas, maoístas, nomeadamente, mas conheço bem e trabalhei na China, em missões, desde a transição dos anos 70 para os 80, antes da SIDA, olha, antes do Bernardo nascer. Bem, mas também era muito novo. Bem, era novo. Enfim, bem, já não tinha, nessa altura não havia cabelos brancos nem nada. Cabelos brancos eu não teria, mas posso dizer que ainda sou daqueles que viram o Mao Tse-tung na praça, no mausoléu, mas que, entretanto, o pessoal no poder tinha dito aos chineses, bem, agora não é a altura de irem ao mausoléu, e ninguém ia ao mausoléu. Eu aproveitei e fui sozinho. E lá estive junto a Mao Tse-tung, ali a 40 centímetros de distância. Mas não me respondeu exatamente o que é que acha desta aplicação. Se é uma mal. Não lhe vou dizer que correu bem. E correu mal porquê? Correu mal a sua designação, correu mal a decisão de tornar obrigatória. Porquê que não concorda? Falta de informação. Porquê que não concorda com esta vontade do governo de tornar obrigatória a aplicação Stay Away Covid? Bem, isso todos sabem que colide com liberdades e garantias no plano individual, que, aliás, não estão a ser observadas em muitos domínios no que respeita às medidas que são decretadas no conjunto da prevenção da Covid. O médico pneumologista e coordenador da crise da Ordem dos Médicos, Filipe Frois, afirmou que essa aplicação está moribunda e que tentar torná-la obrigatória foi o tiro de misericórdia numa app que já tinha mostrado ser inútil. Concorda? Eu não diria por essas palavras, mas é verdade que o processo não correu bem, foi mal apresentado, foi mal designado, terá sido mal explicado. E agora acabo de saber que foi retirada da agenda da foi retirada, mas para as calendas, não foi apagado. Sim, mas quer dizer, deixou de ser que a decisão terá sido precipitada. Sim, mas não foi posto de lado. Agora a prioridade são as máscaras, é uma das prioridades para se decidir se vamos usar. A máscara, no fundo, é a mesma coisa que tornar obrigatório o uso do cinto de segurança. É isso que devemos pensar. A guiar. Porquê que é obrigatório usar o cinto de segurança? Já pensou nisso? Todos nós sabemos. Mas porquê? Quando eu não conduzo. Portanto, tudo o que eu disser... Está aqui a fugir. Mas sim. Quando existir um acidente... Mas não é conduzido. Não, mas ao lado também é obrigatório usar. Claro, e atrás... Não é? Mas, isto porque, não se esqueça, porque quando há um embate para nos magoarmos o mínimo possível, não é? Sim, para o corpo não ser projetado. Não, essa é uma das explicações, mas naturalmente o legislador preocupou-se mais com os custos que isso representaria para... Passei no código. Não passei no código.
Quem eu passei no código. Não, se eu passei agora no código. Não, também não inteiramente, porque isso tem a ver com os serviços públicos têm que estar preparados na urgência, por exemplo, do hospital, se quiser, olha, São José, não é? Uma coisa é receber um doente politraumatizado que usou cinto e outra coisa é sem cinto. E, portanto, é pensar nos efeitos protetores que se torna obrigatório o uso do cinto. Uhum. Bom, os hospitais... É um custo, em termos de liberdade individual, que é compensado pelos efeitos positivos de redução dos problemas quando se não usa cinto. Claro. Até tem que haver, mas tem que haver esta compensação. Quando se vai coartar, quando se vai limitar, proibir uma liberdade individual, ela tem que ser em nome de um bem maior. Para poupar vidas, no limite. De um bem maior. E o bem maior é para poupar vidas, não é? Incluindo o próprio. Incluindo o próprio, é isso mesmo. Bom, os hospitais já avisaram que os cuidados intensivos podem entrar em ruptura nos próximos dias e eu pergunto-lhe se isso quer dizer que podemos mesmo chegar a um cenário de ruptura de camas, de ventiladores, do SNS. Sim. Admito que isso possa acontecer, espero que não. Todas as medidas estão a ser tomadas. É preciso, como tem sido dito, trabalhar em rede, colocar ao serviço público todo o parque existente de ventiladores, indistintamente se for propriedade do setor privado ou social ou público, e colocar ao serviço dos portugueses o parque disponível em termos de camas ventiladas, com ventiladores. Se for necessário tendas de campanha ou chamar a jogo, digamos assim, os hospitais privados, é dessa opinião? Espero que não seja preciso, mas sempre tive essa opinião. Mas se for preciso... Sim. Aliás, a lei prevê que o próprio Diretor-Geral da Saúde, em caso de necessidade, neste caso a Diretora-Geral da Saúde, pode requisitar, depois de uma declaração pública, que é explicativa, pode requisitar meios privados. Em estado de emergência? Num estado, não é preciso ser exatamente emergência, em caso de necessidade. Portanto, aquele que vivemos na primavera é um estado de emergência que é decretado por 3 órgãos de soberania. Porquê? Porque limita as liberdades individuais e diz assim, tu não podes sair de casa. Ora, essa não posso sair de casa. Não, agora não podes sair de casa. Isto é uma medida que limita a liberdade individual de tal maneira que impõe um estado de emergência ou estado de sítio. O estado de sítio é mais, digamos, em situações de guerra, mas só pode durar 15 dias, se bem que é renovável. O nosso Presidente fez a analogia com... Fez uma analogia com a guerra, não é? Usou uma frase. Mas eu não simpatizo muito com esta comparação. Nós temos, portanto, aqui o estado de emergência que tivemos na primavera. Outra questão diferente tem sido o recurso a uma lei da proteção civil que foi legislada noutro sentido, para outros problemas que não estes, e que tem sido aproveitada, a meu ver, nem sempre de acordo com a perfeição da compatibilidade, da sua compatibilidade com o articulado da Constituição, mas isso não é... Fala de qual? Não, falo destes estados de... Calamidade? E antes disso era um outro que tinha outro... Contingência, estado de contingência. Estou agora a pô-lo em dia com... Isso são, fez bem, isso são situações previstas para catástrofes de tipo ciclones, tremores de terra e dessa natureza. São, digamos, diplomas ligados à proteção civil. Concorda com o estado de calamidade que estamos a viver? Não concordo com a designação do Estado. Porquê? Eu agora não vou aqui repisar, mas eu teria sido adepto de uma afinação da Lei 81/2009, que é a Lei da Saúde Pública, e acho que estes Estados deviam estar enquadrados pela Lei da Saúde Pública. E, portanto, para isso era preciso que o articulado da Constituição fosse mudado naquilo que diz respeito às garantias individuais em relação
aos motivos da saúde pública, porque não faz sentido tirar a liberdade a um doente do foro psiquiátrico e não tirar a liberdade a um doente com ébola, para não falar agora do coronavírus. Um doente com tuberculose ativa, se quiser, sai do hospital pelo seu meio e entra no metropolitano e vai para casa. Bolas. Bom, mas é assim. Porquê? Porque há uma garantia individual que a Constituição assegura. Mas pode contaminar. Esse é o problema. Pode transmitir, Pode transmitir. Pode. Basta tossir no metropolitano para quem está à frente dele para O metropolitano é quase um vampiro, um morcego, não é? Também pode chamar vampiro se estiver cheio nas horas de ponta. Não é, porque onde se passa muita coisa. É uma sementeira. É uma sementeira de quê? Uma incubadora de doenças. Não é? É. Caramba. Aliás, esse é o problema chinês. É porque as pessoas não cabem nos espaços públicos. Elas ficam sardinhas em lata. Ficam. Não ficam? Já ficou sardinha em lata no metro chinês? Estive na China, exatamente, estava-lhe a dizer. Bem, eu caminhei para a China muitas vezes ao longo dos últimos 40 anos, mas a primeira vez, há 40 anos atrás... Éramos tão novos. Lembro-me, é verdade, um amigo sobretudo, não sei se já teria nascido, mas eu tinha menos de 40 anos. Bolas. Portanto, É fazer as contas. É só uma questão de contas. Sim. Era subtrair, portanto, estes 40 anos e dizer-lhe que experimentei uma sensação de não caber numa loja. As pessoas não cabem nas lojas. Oh, God. Bem, agora julgo que está tudo um pouco diferente, porque as últimas vezes que tenho ido, noto que há também esta coisa dos shoppings grandes, está a ver? Pois. Há uns shoppings grandes com coisas legais e outros com coisas ilegais. Sabe qual é a diferença? Não. Na China. É que os shoppings verdadeiros têm as janelas abertas. E as vitrines. E os shoppings com coisas falsificadas têm cortinas fechadas. Está a ver? Ok. Bem. Sim. Agora com as festas ilegais também anda-se a viver um bocadinho este puxar cara. a cortina Puxar a cortina para ninguém ver o que está para por ninguém trás. ver. Mas isto para lhe dizer, agora sem estar a brincar, Para dizer que na China, há 40 anos atrás, que na China viveu o calor humano. mais do calor humano. Uma das experiências que relato com muita frequência é não conseguir entrar numa loja, porque as pessoas não cabiam. E então o que é que acontece? Veja esta imagem. Está a ver aqueles árbitros do ténis que estão em cima de um escadote, Sim. de um palanque. Num palanque, sim. Bem, está lá um tipo no fundo, em cima de um escadote desses. Depois tem uma roldana e mandam um saco de arroz com... E era depois recebia o dinheiro, as notas, com uma mola de roupa, compras de roupa, não é? Então puxava a roldana, está a ver? Para não se misturar, estava lá em cima. Não cabiam, as pessoas não conseguiam chegar ao balcão. Tá, os braços estão, quero o pacote de Ele arroz. estava, mais uma vez, dá cá uma nota que toma lá isto. E tá, vai ele estava tipo um morcego agarrado ao teto. Isto é absolutamente indescritível. Uau. Gostou desses tempos? Não gostei. Bem, não há ninguém que possa gostar. Agora, teve que se viver este tempo, porque as pessoas não cabiam, até que os primeiros resultados da redução da natalidade tivessem lugar para reduzir, enfim, a população residente nos grandes centros urbanos. Pois. Tem medo de apanhar, de ser infectado? Não, tenho muito... Bem, o que é que chama medo? Não sei o que é que chama medo. Não sei, Claro podemos chamar de receio? Sim, protejo-me. Então não me viu aqui com uma máscara toda jeitosa. Há uma jeitosa. medida que eu chamo a atenção e que vejo pouco citada, que é ventilação, janelas abertas, esplanadas. Eu sou daqueles que digo que os gerentes e os proprietários dos bares e dos restaurantes devem pôr mesas cá fora ou com licença ou sem licença. Porque os espaços fechados são sempre espaços mais propícios. Eu sigo agora um manifesto que é chamado o Manifesto John Snow, que é assinado por muitos colegas meus, da minha especialidade, um pouco por todos os países, sobretudo anglo-saxónicos e europeus, que insistem muito, e eu, enfim, tenho também focado este aspecto, da importância da ventilação da janela aberta, do espaço ao ar livre. Abrir as janelas. Abrir as janelas, trabalhar com a janela aberta. E sempre que possível estar em espaços ir abertos. ao restaurante,
na esplanada. E repara, em Copenhague, o janeiro não é dócil como imagina, não é? As pessoas estão nas esplanadas, encasacadas, têm depois em cada cadeira uma manta suplente, como já cá se e faz, têm não é? aquecimentos exteriores. Pois, como já cá se faz, não é? Aliás, é preciso ter cuidado com os aquecimentos exteriores, não resisto a dizer que são extremamente tóxicos usados no interior. Pois, porque o dióxido de carbono fica... Ora bem, não é? É muito perigoso. Portanto, é preciso insistir muito nesta mensagem. Não se deu ao medo, é o que me quis dizer, quando eu lhe perguntei se tinha medo de ser infectado. Não, os médicos não têm... Já falei com alguns que têm algum coisa é ser médico, que são um grupo de risco. Olha, há dois tipos de médicos, são os médicos e os médicos, está a ver? Portanto, está-me a dizer enquanto desinfeta as mãos. Sim, mas isso Sim. cá está. Não, claro. Não. Claro, Está e porque sim. Está aqui um gel, sabe Está qual aqui é um a gel. composição de um gel? Olha, eu vou dizer uma outra coisa. Quem descobriu a composição de um gel... Um gel como este? O gel é álcool com glicerina. Foi um suíço que descobriu. A glicerina é para evitar que a mão fique áspera. Muito bem, mas já muita gente se queixa que as mãos estão gretadas com o uso de tanto... Se o gel for bom, não fica. Mas também há o mau, É não é? vaselina. Bem, está o bom e o mau. Bem, E o vilão. E o vilão. Exatamente. Mas isto é para lhe dizer que O medo. O meu colega, o médico, que descobriu a aplicação e a utilidade do gel para desinfetar as mãos, é candidato ao Prémio Nobel da Medicina. Ora bem. Ora, não sei se alguém mais salvou tantas pessoas como a utilização do gel, aquele que inventou a utilização do gel. Pois que agora tem sido... Mas repare, as pessoas que são salvas, que teriam adquirido a infecção Estamos a ouvir esse gesto, ouve-se bem. Hein? Mas é preciso fazer assim como eu faço. Tem que explicar o que é que está a fazer. Tá? Interdigitais e fazer como que está a ver aquela bondada dos namorados. Sim. Portanto, dedos nos dedos. Dedos nos dedos. Isso. Exato. Olhos nos olhos. Não faça rir. Bom, mas então não se deu ao medo. Tem cuidado. Não, deixe de cumprir a minha missão de médico quando é preciso, perante mesmo o receio. É claro que não me exponho estupidamente, protejo-me, não me exponho de uma forma estúpida, não é? Mas protejo-me, mas não deixo de acudir a um doente quando ele precisa. É grupo de risco? Sou grupo de risco pela idade que tenho. Pela idade, claro. Porque nasci um pouco antes do Bernardo. Voltámos. Já tinha ido à China como médico. Já tinha ido à China? Ora, já vê. tinha sido espremido numa loja? Ora, vê. Eu ainda não tinha passado por uma experiência dessas. Entretanto, começou na passada segunda-feira a segunda fase da campanha especial de vacinação da gripe sazonal para todos os cidadãos maiores de 65. Até ao final do ano prevê-se que a maioria dos portugueses esteja vacinada, aqueles que querem. Isto complica um bocado esta fase da gripe sazonal começar a misturar-se. Complica, mas a atividade gripal vai ser mais baixa do que habitual. Porque andamos a usar este gel? Não me brinque, porque máscaras, é mesmo devido à barreira física, à distância entre as pessoas, ao uso do gel, à janela aberta. Janela aberta, olha, cá está um bom nome de um artigo. Ou de um programa, ou um podcast? Podcast, ponha lá isso a correr, o podcast. Vou já pôr. Janela aberta. Janela aberta. Olha, chama janela aberta a este programa. Já vi que você dá muita importância aos nomes. Detesta nomes estrangeiros, estrangeirismos. Não é detesta, estamos em Portugal. Estamos em Portugal. Parecendo que não é? Estamos. Não, mas eu acho que ainda estamos. Então, mas faz algum sentido os brasileiros dizerem que o cancro é câncer. É o câncer. Só porque os americanos dizem câncer. Verdade. E faz algum sentido chamarem AIDS. AIDS. Quando AIDS é a expressão inglesa que tem as mesmas letras de SIDA, só que lidas ao contrário. É verdade. Então, mas já não vai criar alguma confusão os sintomas, se bem que depois há olha, como agora a lembrar, no meu bairro de origem havia uma pastelaria que todos iam, frequentavam, que era a Hértila. O seu bairro que era Campo de Ourique, chique. Campo de Ourique não era chique. Não, mas fez assim um gesto chique. Não, é chique no sentido de quê? De especial. De especial, também acho. Quem mora em Campo de Ourique é diferente. É diferente? Em que aspecto? Tem o sentimento
De comunidade. De comunidade. Pequena de vila gosto. na cidade, não é? Não, mas repara. Cosmopolita, vila cosmopolita. Não, agora não brinque, mas para lhe dizer, nós temos que gostar do sítio onde vivemos. Concordo. E temos que... É por isso que quando o jardim de determinado bairro está abandonado, as pessoas não gostam, não há aplauso para isso, não é? Exigem espaços exteriores bem arranjados. Têm que ter sentimentos de beleza, se quiser, não é? E de pertença. Mas é a seguir. A pertença vem a seguir. Vem exatamente a seguir. Porque gosta, porque é belo, porque se sente bem, é dele. Claro. Portanto, e isso é que é importante. Os residentes em Campo de Ourique têm este sentimento muito mais... Por exemplo, eu e os meus amigos que nascemos em Campo de Ourique e somos de Campo de Ourique, e no meu caso, ainda por cima, é uma questão de muitas gerações, porque repare, eu sou da Rua Coelho da Rocha, o meu pai nasceu na Rua Coelho da Rocha, pai em médico. 75, que era médico, e o meu avô morava na Rua Coelho da Rocha, por isso é que o meu pai nasceu na Rua Coelho da Rocha, e portanto em Campo de Ourique, e nós somos da Coelho da Rocha em Como é Campo que de se diz? Ourique. Campo de Oriquenses? É uma boa questão. É uma boa questão, tenho que estudar melhor. Mas é verdade, somos de Campo de Ourique. Olha, o Jorge vem desse seu avô, não é? O meu avô inglês. Meu avô era inglês e naturalmente, não sei se está a par, no princípio, na viragem do século XIX para o XX, vieram muitos ingleses quando se instala uma crise importante, uma crise grave em Inglaterra, que se adivinhava cada vez pior desde a segunda metade do século XIX, sobretudo com estas questões daquela transição para o vapor, para a indústria, e os meus avós vieram de Inglaterra para se instalarem em Lisboa, naturalmente à procura de uma vida melhor. Se quiser, o seu avô chamava-se Albert George. Albert George, sim. George. Sorry. Yes, of course. Of course. Qual é a melhor pronúncia para ser Albert George? Albert George. O meu avô chamava-se Alberto. Está a ver, é mesmo. Mas sabe uma coisa? Nós Inventámos. Alberto Ramos. Esse meu avô inventou o nome George. Foi? Foi. Porquê? Por grande respeito que tinha pela mulher. A mulher era portuguesa, chamava-se Joaquina, e não falava uma palavra de inglês. Então ele arranjou maneira de manter o nome escrito à inglesa, mas lido à portuguesa. Ai, que giro! Pois. Portanto, compensou a falta do conhecimento linguístico da mulher pela leitura do nome à portuguesa. Ai, que lindo, que e nós todos fazemos isso. Que lindo! Então, vem daí. Esse seu gosto. Porque, repara, era um pouco snob estar aqui a dizer Francisco George. George. Não fazia sentido nenhum. Há outra corrente que diz, bem, eu devia ser Jorge, mas Jorge é com J. E então ninguém sabia escrever. Pois. Portanto, está a ver, é aqui um trocadilho. Que giro. Já agora sabe como é que se conheceram o seu avô e a sua avó, dado que a sua avó não sabia falar inglês? Sim, conheceram-se ao virar da esquina, exatamente na esquina da Rua 4 de Infantaria com a Coelho da Rocha. Foi nessa esquina que houve faísca. Exatamente. Uau! E a língua não foi barreira? Não. Curiosamente, devo dizer-lhe que a minha mãe também é de lá. Então? É da 4 de Infantaria. Uau! Ora, tenho uma história muito interessante. São esquinas amorosas. Tenho uma história muito interessante que o meu pai e minha tia que escreveu e contou, e aliás escreveu, relatou, isso deixou a família inscrito. No dia 3 de outubro de 1910, essa minha tia já era, enfim, quase que adolescente, tinha 10 anos, tinha nascido exatamente em 1900. E então assistiu a irem dizer no dia 3 de outubro que vinha aí a Revolução Republicana. Bem, a minha avó materna foi avisada do mesmo, na esquina em frente. O meu avô materno vai para a Rua de Campo de Ourique e, como voluntário, adere à Revolução Republicana e apresenta-se a Machado dos Santos
no Centro Republicano da Rua de Campo de Ourique. Está lá, aliás, uma placa a assinalar. E vão para a rotunda. Depois o Machado dos Santos disse-lhe: agora, Gil, pegas na espingarda e vais proteger a Casa da Moeda. E o Gil disse: mas olha lá, comandante, eu nunca mexi numa espingarda, pões ao ombro, andas para trás e para a frente. Bem, do dia 3 ao dia 5 à tarde esteve com a espingarda às costas. O que é que fez o inglês, o meu avô inglês? Bernardo, o que é que o meu avô fez? O outro foi à mercearia, abasteceu-se, fechou-se em casa. Ok. Está a ver? Portanto, adera à revolução. O outro e o outro vai à mercearia em frente, abastece confina-se. Exatamente. Está a ver? Comportamentos diferentes. O inglês e o audaz do português. O audaz tuga, não é? Como exatamente. E a minha avó preocupada, então, e a rainha? Porque, enfim, era grande fã da rainha Dona Amélia. Deixa a rainha, o que interessa é acabar com as Braganças. E assim aconteceu. Olha que giro, hein? Bom, quero falar da Cruz Vermelha Portuguesa, a órgão a que preside. Ofereceu 500 mil testes ao Governo para usar em lares e escolas, correto? Não. Essa expressão oferecer não é correta. Disponibilizou. Sim, é diferente. Disponibilizou. Os testes não são da Cruz Vermelha. Os testes foram adquiridos pela Cruz Vermelha no contexto de um programa da Cruz Vermelha Internacional e estão disponíveis para os portugueses, naturalmente para a administração pública também usar. Mas a tutela tem mostrado... Assim aconteceu com as máscaras, por exemplo. No princípio, lembra-se, não havia máscaras. A Cruz Vermelha Portuguesa tinha 2 milhões de máscaras em armazém. Enfim, comuniquei aos serviços do Ministério da Saúde. Claro. Olha, faz favor, venham cá buscar as máscaras. Mas a tutela tem mostrado reservas quanto à fiabilidade dos resultados com os chamados falsos negativos. Não é verdade. Então. Não sei, a tutela, não sei, porque isto não são questões políticas. Eu não ligo, aliás, devo dizer-lhe que esse é um dos males em Portugal. Os políticos não deviam falar destas questões. Mas falam. Mas não deviam. A gente aqui vê coisas absolutamente ímpares. Estes testes não são fiáveis. Se eu lhe pergunto, o senhor é um homem com certeza culto. Se eu lhe perguntar o que é um vírus, não faz a mínima ideia do que é um vírus. Não faz. Apesar de ter estado na escola. Sim, não sabe. Eu almoço com a Vera Lúcia Arreigoso. Sim, mas mesmo a Vera Lúcia Arreigoso, que é jornalista de saúde do Expresso. Eu sei que é uma boa companhia de almoço. Não é? Com quem eu também já almocei. Com quem já almocei, não sabe o que é um vírus. Bom. Muito bem, quero falar de outro assunto delicado. Queria que respondesse. Esteve recentemente envolvido numa polémica com os médicos do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa que o acusaram de má gestão e que estava a pôr em risco a sobrevivência clínica e económica do hospital. Então, como é que ficou essa questão? Eu não volto a falar nisso, mas os meus colegas não tinham razão. Já devem ter percebido isso. O hospital tem problemas, o Hospital da Cruz Vermelha, problemas que se acentuaram desde 2014, tem um passivo de 40 milhões, uma dívida bancária de 28 milhões, e não era eu, presidente do hospital, há 6 meses, que tenha estado com certeza na origem desse problema, não é? Sim. Não há absolutamente ninguém consenso que venha dizer que um presidente do Conselho de Administração, que estava há 6 meses naquele lugar, era responsável pela dívida bancária de 29 milhões. Mas porque essa animosidade já vinha de trás? Não é animosidade, há um problema. Eu percebo, aliás, os meus colegas. E num plenário que teve lugar, eu dei-lhes razão, no sentido de... Dei-lhes razão, quer dizer, compreendi. Não lhes dou razão, mas compreendo, porque a culpa nem é deles. A culpa é de uma crise de identidade. O Hospital da Cruz Vermelha nunca foi gerido como um hospital de uma missão humanitária. Isso é que havia queixas de estar a dedicar demasiado, do hospital estar a dedicar-se demasiado ou a dar demasiado espaço para a Covid-19. Não, mas houve essas críticas. Vamos ao antes. O Hospital da Cruz Vermelha há 22 anos que existe e há 22 anos é gerido como se fosse privado. Isto é um erro. Não devia ser assim. Não devia ter sido assim. Não é? Vamos lá ver se nós entendemos. Em 1998, há 22 anos, foi criado como hospital
conduzido e gerido de uma forma privada e não de acordo com os princípios humanitários da Cruz Vermelha. E isso está errado. Vai haver... Está errado. E herdou isso. Herda isso, mas também corrigi isso. Porque não faz sentido haver um hospital da Cruz Vermelha, não é? Que não observa os princípios da Cruz Vermelha, do setor social. Não faz princípio. Olha, está a ver aqueles defensores do final das touradas. Olha, eu agora só conto as touradas. Mas os meus rendimentos familiares têm origem numa exploração de uma praça de touros. Veja lá se isto faz sentido. Não sei se estou a ser claro. Pronto. Há uma crise de identidade que se instalou em 1998 no Hospital da Cruz Vermelha. E o Hospital da Cruz Vermelha, mesmo quando tinha resultados positivos, eles não iam, não eram endereçados para a Cruz Vermelha Portuguesa, para os fins humanitários. Porque a Cruz Vermelha Portuguesa é uma entidade de interesse público sem fins lucrativos. Mas este faz toda a diferença. Portanto, gerir o Hospital dos Melos, que tem fins lucrativos, que é a CUF, ou gerir a Luz, que, como sabe, também tem fins lucrativos, não é? Ou os Lusíadas, são dos americanos. A Luz é dos chineses. Os chineses compraram o Hospital da Luz. Agora, investiram, têm fins lucrativos. Bem, mas espera, mas o Hospital da Cruz Vermelha não é o Hospital da Luz, nem dos Lusíadas, nem a CUF. Tem fins humanitários. E isto nunca foi observado. Esta é a única divergência que me separa dos meus colegas. Fora disso, são todos excelentes. Esta promoção da ideia de saúde pública como uma ideia inserida na segurança coletiva é uma ideia preciosa que eu acho que também devemos a Francisco Jorge. Eu acho que ele honra a administração pública portuguesa e o Estado português. O grande mérito que ele teve como Diretor-Geral da Saúde foi o facto de conseguir descodificar para a população em geral todo um conjunto, quer de conselhos, quer de avisos, quer de serenidade junto da população. Acredita numa vida longa para o SNS? Acredito numa vida longa porque nasceu bem, resolveu muitos problemas e o Estado Social digamos, se quiser, é Portugal. Portugal não é a América. Portugal não é Trump, não é a América de Trump, não é? Portugal confunde-se. Os portugueses exigem Estado Social. Estado Social. Não é possível uma conquista da democracia. Um Estado liberal. Por isso é que, aliás, só tem um deputado e há de continuar muitos anos com pouca expressão, porque os portugueses não acreditam no liberalismo. O Estado Social é, como aconteceu, aliás, no norte da Europa, as pessoas esquecem isto, os países mais evoluídos no sentido, em várias dimensões, da Europa, nomeadamente na Noruega, que tem a famosa primeira-ministra com 33 anos, verdade, na Dinamarca, na Finlândia e na Suécia, estes países foi com o Estado, através do Estado Social que conseguiram sobrepor-se. Mas não é com uma bola de cristal, que referiu há pouco, mas com dados estatísticos, com uma projeção com esses dados, que muitos apontam que poderá haver uma ruptura no futuro do SNS, sabe perfeitamente disto. O que é que pode nos dizer para nos acalmar? Ou o que é que vê no isto pode acontecer, uma ruptura do SNS? Não. Porquê? Não, porque o SNS, já lhe disse, faz parte, eu sei que faz parte da vida portuguesa. Mas... Não acredito. O SNS é tão preciso... Não pode sufocar? Não. É tão preciso como um tribunal, é tão preciso como uma estrada. Já é uma identidade portuguesa. É, pública. É uma agência pública. Quais são os grandes erros do SNS, atualmente? Até agora? É a falta do sentimento de pertença. Os ingleses conseguiram adquirir um sentimento de pertença em relação
o Serviço Nacional de Saúde que os portugueses não têm. Por outro lado, também o SNS não chega a todo lado no país, não é? Há localidades em que as pessoas estão distantes dos médicos e hospitais. Bem, eu vivi o SNS no seu primeiro dia. Vivi já como médico, como delegado de saúde. Quando foi isso? Localiza-nos. Foi em 1977. Éramos tão novos? Em 77 e 78 há um governo, na altura, CDS com o PS. E para compensar, diria... Passou muito pouco tempo da Revolução, não é? Sim, estamos a falar em 1900, já no período constitucional, como sabe, começa em 1976, o segundo governo provisório, tem primeiro-ministro Mário Soares, mas tem uma coligação com o CDS. E diria, a título de compensação, o primeiro-ministro terá insistido na importância de se fundar um Serviço Nacional de Saúde. Mas eu acho que há aqui uma falta, há qualquer falta de explicação para os portugueses perceberem bem esta diferença entre Serviço Nacional de Saúde, a diferença para antes e para o depois. Como é que podemos dizer isso de forma simplificada? É saber, exatamente perguntar como é que era a saúde. Como é que era a saúde antes tratada? Do Serviço Nacional de Saúde. E como é que era? Bem, e então aí é que está a questão, é perceber, no dia em que nasce o Serviço Nacional de Saúde, qual é a diferença. E é preciso saber responder que desde esse dia as verbas para fazer funcionar hospitais e centros de saúde, as vacinas, etc., têm a sua origem no orçamento do Estado. Claro. Portanto, o cidadão tem direito... O orçamento do Estado, que, como sabe, resulta do conjunto dos impostos diretos e indiretos que são pagos, é que vai financiar, ou devia financiar por inteiro, agora não é por inteiro, os serviços de saúde. Tanto assim é que a gente explicava no princípio. Estava uma pessoa na fila, por exemplo, de uma mercearia. Estava o dono de uma pessoa rica, o dono, vamos supor, de uma fábrica, de uma grande empresa. E à frente dele uma pessoa muito pobre. E depois estavam numa fila na mercearia. Um paga as compras mais pobres. A pessoa que é pobre paga pouco porque compra pouco. O rico compra muito e leva o cabaz cheio porque é rico e compra muito. Bem, mas quem é que pagou mais impostos? Bem, foi o rico. Por isso, no ato da prestação de saúde, o rico e o pobre têm o mesmo direito. A narrativa atualmente não é exatamente assim. Sabe disso, não é? O rico, estou a falar, nem sempre paga muito mais do que o pobre. Como o Serviço Nacional de Saúde nasceu em 1979. Como é que era antes? Como é que era antes? Não, eram as misericórdias, os seguros, as caixas de previdência. Caridade. Eram os tempos da caridade. Não, caridade e também da previdência. E da previdência. Bem, eu portanto, por razão da minha idade, assisti ao antes e ao depois. E participei com António Arnaud nos ensaios, antes de 1979, no distrito de Beja, onde eu era delegado de saúde, os primeiros ensaios do Serviço Nacional de Saúde. Uau, que privilégio. Conheci bem Foi história. Foi história. Não é uma história. É história, é história. Isso é história, não é? É a criação do SNS estar lá. Sim, mas eu participei como espectador, mas também com algum papel de ator, mas muito secundário, se quiser. Ator secundário? Ator secundário. Já agora, gostava de ter sido ator, de alguma maneira? Não. Nem secundário? A passar assim? Não. Ok. Eu, com o que fiz, estou bem. Com o que fiz. Sinto-me bem. O que é que lhe falta ainda fazer? Falta-me ter coragem para sair da vida pública. É preciso ter essa coragem? É. Porque há um certo gosto. Há um fim, saber sair.
Eu estou a aprender, A sair de palco, a sair de cena. a sair. Mas está preparado para isso? Estou-me a preparar a sair em breve. Em breve? Sim. Acabo o meu mandato, vou sair e dou Vai-lhe custar? Não, estou-me a preparar para isso. Depois tenho que... Enfim. Vá lá, seja sincero. Não vou dizer como todos. Vai-lhe custar? Vai ser diferente. Está a responder como um político. Vai custar. Não sou político. São não. muitos anos A minha vida pública. é uma vida de dedicação ao serviço público. Nunca tive qualquer atividade, com exceção de pequenas experiências, mas a minha vida é uma vida dedicada ao serviço público, nacional e internacional. E quando acabei a vida pública, por ter feito 70 anos de idade, em 2017, fiz essa idade no dia 21 de outubro. Completei 70 anos de idade. Uma bonita idade. Bonita idade. Mas, 2017, mas 5 dias depois, tiveram lugar as eleições para a Cruz Vermelha. E volta à Eu cena. costumo dizer que tive 5 dias de aposentado. Não sei se está a ver. Mas olha, vou-lhe perguntar de outra maneira. Se lhe convidarem para outro cargo, aceita? Não. Agora terminei a minha vida pública. Eu perguntei isto a Ana Gomes. Está no poente. Perguntei se a Ana Gomes se ia candidatar à presidência, também disse que não. Sabe que isto... Mas isso também outros que são presidentes também disseram que não. E isso não é o meu caso. O meu caso é dizer que minha vida pública vai acabar em 2021. O que é que vai fazer da sua vida? Quando é que vai... Quando? 2021, próximo ano. O que é que vai Este fazer? ano. Como é que vai ser a sua vida? Vou-me a seguir? retirar da vida E o pública. que é que vai fazer? Vai ocupar os seus dias como? Bem, isso é uma questão que depois irei ver. Mas eu o que é que pensa? Gosto de literatura, gosto de ler, gosto de escrever, mas mais... Tenho um site onde escrevo as minhas memórias, chama-se dossiedelutas.pt. Uau! Dossiê de lutas. E o dossiê Não é um blog, é um site. O dossiê de lutas vai encher. Vai engrossar. Vai engrossar, não é? Então vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas a que gosta de regressar? Dê-nos música. Vou-lhe dar 2 exemplos. Em primeiro lugar, uma música da juventude e depois uma mais atual. Muito bem. Bem, sobre a juventude, Reggiani, para mim, representa um marco por razões diversas. Serge Reggiani. E porquê? Porque, bem, ele era italiano de origem, mas depois adquiriu a nacionalidade francesa, tinha sido trabalhador e entrou na clandestinidade durante a ocupação nazi. E foi um partisã. Eu tenho um grande respeito pelos partisãs, por aqueles que deram a vida anonimamente para defender o seu país. Não há nada de mais importante, de mais devoção pelo amor à pátria, ser patriota, anonimamente combater os invasores, neste caso os nazis, clandestinamente. Com essa bravura. Com essas causas maiores. Foi um deles. Esta música chama-se O Desertor, mas não é verdadeiramente um desertor. Trata-se de uma música que foi escrita depois da derrota dos franceses em 1954 em Dien Bien Phu, no Vietnã. E não é desertor porquê? Porque quem escreve uma carta ao Presidente da República diz que recebeu os papéis militares para ir para a guerra. Mas ele não chegou a ir para a guerra. Ele diz que se vai recusar a matar pessoas. Então vamos ouvir. É um refratário, como nós refratário. Vamos ouvir O Desertor, de Serge Reggiani. Vamos a isto. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Maravilha. E o que é que podemos ouvir mais? Olha, eu, desde muito novo, fiz parte da juventude musical portuguesa, gosto muito de música sinfónica, e há um compositor russo, que aliás é pouco conhecido, que escreveu uma série de composições que são históricas. Bem, eu vou-me referir a Mussorgsky. Escreveu, depois de ter visitado uma exposição de pintura, de retratos de um amigo dele, e compôs 10 trechos que são absolutamente fantásticos e que têm uma interpretação ímpar de Dudamel. E qual é o que é que podemos ouvir dele? Bem, como diz Dudamel, que uma vez foi entrevistado sobre a Grande Porta de Kiev, ele diz que é uma composição cheia de sentimentos e de cor. Então vamos ouvir de Mussorgsky. Qual é o tema? A Grande Porta de Kiev. A Grande Porta de Kiev. Que é um exemplo de harmonia, de cor, de sentimentos, de amor e de paz. Vamos ouvir. Dois temas muito diferentes de duas épocas da sua vida. Quais são atualmente os seus maiores prazeres? Cinema. Infelizmente temos esta questão do Covid e dos riscos do cinema porque não são ventilados. Podemos continuar a ir ao cinema, não é? Não, às vezes lembro-me daqueles cinemas ao bar livre. Tá a ver? Olha, em Beja havia um. Eu fui ao Festival de Cinema Francês recentemente e estava cheio. Sim. Cadeira sim, cadeira não. Mas mesmo assim não há nada como... E toda a gente de máscaras. Não há nada como o espaço aberto. Vi um filme belíssimo. Isso são os drive-ins, não é? Aqueles cinema americano. Espaço aberto. Havia também em Portugal. Havia. Nomeadamente em Beja, em Tomar também. Um senhor que levava o cinema às terras, é isso? Também há. Também havia disso e assistia ainda a cinema desse tipo. Olha, na minha praia de origem, que é Azenhas do Mar. Azenhas do Mar. Mas ia citar-lhe agora o último filme que vi. Gostei imenso. A Radioatividade. A vida da Madame Curie. Cá está, uma vida ímpar de devoção ao país que adotou, que não era o seu, que adotou. E repare, não há outra família que tenha recolhido tantos prémios, nomeadamente o Prémio Nobel, como Madame Curie, só ela dois. Depois, o genro e a filha, outro Prémio Nobel, não é? Ela teve duas vezes, ela teve o Prémio Nobel da Química e o da Física em separado. E ser uma mulher tem toda... Ser uma mulher naquela época... E é a única mulher com 2 prémios Nobel. Bolas. Julgo que há só 3 personalidades que receberam 2 vezes o Prémio Nobel. Uma delas, Pauling, o da Química, e o da Paz. Linus Pauling. E ela, que recebeu da Química e da Física. Mas a filha dela, também,
que participou também como partisã, veja bem, Ora bem, como partisã. Aliás, eles é que fabricavam as bombas para os partisãs olha, durante a está ocupação tudo ligado. nazi. Está tudo ligado. E é Joliot Curie. Ele não era Curie, mas adotou o nome da mulher, Curie, e depois Olha fez que giro. escola. Fez escola. Fez escola. E o Joliot foi ele que fabricava bombas Que giro. durante a ocupação dos alemães. Cinema, um dos prazeres mais. E leitura. Leitura. História. Muito bem. História contemporânea. E portanto, quando se jubilar, E escrevo, tenho alguns livros publicados, um ensaio da Francisco Manuel dos Santos, que aliás, com muito agrado, reconheço que teve sucesso, mas o site, o Dossiê de Lutas, tem muitas letras. portanto, o que vem para aí em 2021 é muita leitura, muito cinema e muito dossiê, e encher o dossiê de luta, de muitas lutas. Sim. As lutas que são reflexões, não é? São lutas mesmo, São lutas. vamos dizer, lutas. Eu, aliás, adotei um princípio que é muito caro a Rodrigues Miguéis, um grande escritor neorrealista, pouco conhecido também, que preciso da luta para me sentir remoçar. Uau. Dizia Rodrigues Miguéis. E no seu caso, como é que adaptaria, essa frase para si? A tal questão do hospital, está a ver? Preciso da luta para me sentir remoçar. Voltar a ser moço. Uau! Veja bem. São tempos que recorda muito, os tempos de moço. Da juventude, sim, muito. Muito. Eram tempos muito difíceis, de dedicação, se quiser, também a luta contra a ditadura. Que a viveu ativamente nos movimentos democráticos e movimentos estudantis. Esteve, muito ativamente. E esteve ligado a algum partido nesse... Estive ligado durante a clandestinidade, mas eu não gosto de falar nessas questões, porque entendo que o Presidente da Cruz Vermelha hoje e o Diretor-Geral da Saúde de ontem não devem pertencer a nenhum partido em especial. Tá bem, mas teve eu uma vez, devo dizer-lhe, uma vez fui entrevistado pela televisão do Benfica, ainda pensei duas vezes se devia ou não ser entrevistado. Porque por causa da divisão Benfica-Sporting. Mas aqui está a dizer... Portanto, eu não falo de partidos... Claro. Que quando tenha participei e ajudado sempre Mas era o PCP, era o quê? Não, numa perspectiva sempre de apoio, se quiser de apoio logístico, casas clandestinas, transportes, apoios. A oposição sempre contou com a minha participação desinteressada. A vida tem sido boa para si? Boa? Não. A vida, no meu caso, não pode ter sido boa. Repara, eu tive uma tragédia familiar, perdi uma mulher, a minha mulher, não é uma mulher, desculpe, perdi a minha mulher e a minha filha, uma filha e a minha mulher, num desastre de automóvel devido a uns buracos que estavam na estrada, uns defeitos da estrada. Depois, logo a seguir, telefonei ao Ministro das Obras Públicas e disse-lhe que se ele não mandasse arranjar a estrada, mandava eu, porque aquilo era uma inadmissível. Isso foi há muito tempo? Foi em 2006. A maior tragédia da sua vida? Já era Diretor-Geral da Saúde. Bem, naturalmente, perder de repente a mulher e a filha é uma tragédia imensa, que são poucos aqueles que saibam o que é isto, ainda bem que são poucos, mas é uma coisa indescritível, nunca esquece, não se pode esquecer, é uma tragédia. Como é que se continua? Há sempre reservas, há sempre reservas. Há reservas para continuar. Não quebrar, há sempre reservas, a gente tem que ir em frente, ou vai para baixo ou vai para cima, e está a ver aquela imagem do quem se está a afogar na praia. Ele tem duas hipóteses, ou luta e salva, ou não luta e vai para baixo. Portanto, é o que é. Eu disse ao Ministro da Correia de Campos, que estava em visita oficial naquele dia, no Norte, depois interrompeu a visita, foi muito amigo comigo, sempre foi, somos amigos há 50 anos que somos amigos, e ele veio ter comigo, eu disse, olha, vamos ver o que é que isto dá. Já tinha sido nomeado Diretor-Geral, desde o ano anterior, e depois, enfim, continuei.
A minha colega Graça Freitas estava comigo e eu estava à espera da minha mulher e da minha filha, e portanto isto para dizer que tem que se continuar. Tem que se continuar com as nossas dores e alegrias. Não, as dores é preciso ter dor, é preciso reconhecer que é uma tragédia inesperada, não é predestinada, foi uma fatalidade, é uma fatalidade. Foi um choque frontal contra um carro da rodoviária nacional. Depois, um mês depois, fui falar com o condutor. Ainda não consegui falar com o pessoal da ambulância, mas falei com o homem que ia guiar a caminhonete e que me contou, e portanto nunca esquece, mas tem que se viver com isso. É um peso. Deixa-me perguntar uma coisa. Diga. Fale-me de um momento feliz, muito feliz na sua vida, para terminarmos com Nascimento isso. do meu primeiro filho, o dia 25 de Abril. 2 momentos. É claro que fui feliz com os outros filhos que nasceram, 2 nascimentos. mas o primeiro tem ali qualquer coisa de especial. Há ali uma faísca diferente, e o dia 25 de Abril, da libertação do país. Obrigado por esta conversa. Obrigado. Obrigado.